Olá, aluno, tudo bom com você? Bom, hoje, nós vamos iniciar a segunda parte aí da nossa disciplina, Introdução ao Cultivo de Olerícolas. Essa segunda parte, ela vai do dia 15/7 a 22/7 e vai ser administrada por mim, a professora Ana Carolina. Nessa parte aqui, pessoal, nós hoje vamos estar trabalhando hortaliças convencionais e não convencionais. Sobre este tema, nós vamos ter duas aulas, uma hoje, 15/7, e a próxima, dia 17/7, ok? Em caso de dúvidas sobre a disciplina, sobre o próprio curso, vocês podem estar recorrendo ao fórum. Vocês podem ir lá no fórum e deixar pergunta, tirar dúvidas, críticas, reclamações e elogios, que eu e minha equipe, formada pelos demais professores, vão estar entrando em contato com vocês, certinho? E na aula de hoje, nós vamos trabalhar os seguintes temas: importância das hortaliças na alimentação humana, Qual que é a real importância das hortaliças na sua alimentação? Grupos de alimentos, as hortaliças, frutas, verduras, olerícolas no geral. Em qual grupo de alimentos elas se encaixam quando nós falamos da parte nutricional? Hum? Partes comestíveis das hortaliças. E aí, o que realmente nós consumimos das hortaliças? O que realmente pode ser consumido? Hortaliças convencionais e não convencionais. O que é isso, Boa pergunta. E nesse momento, pessoal, dessa aula de hoje, eu vou estar enfatizando as hortaliças convencionais. Na aula do dia 17, eu trabalho as hortaliças não convencionais, que é um assunto gigantesco, certinho? Trabalhando aí o primeiro ponto, pessoal? A importância das hortaliças na alimentação humana. Ela tem uma grande importância, sim, principalmente quando nós falamos de alimentação saudável, certo? O que é uma alimentação saudável, Uma alimentação equilibrada. Essa alimentação saudável e equilibrada, ela tem uma fundamental importância na saúde, certo? Ela contribui tanto para o bem-estar físico, mental e social dos indivíduos. Então, quando a pessoa tem uma alimentação aí bacana, composta ela 50% por olerícolas, por hortaliças, frutas, verduras, legumes, ela é uma pessoa mais saudável em diversos aspectos da sociedade. Ela é mais saudável fisicamente falando, ela é mais saudável mentalmente falando, e com isso, é um indivíduo socialmente mais, vamos dizer assim, mais social com a população. Porque essa alimentação saudável, ela influencia muito, principalmente no psíquico das pessoas. E nos últimos anos, é nos últimos anos mesmo, pessoal, não é uma coisa assim dos últimos 100 anos, não. Eu falo que é dos últimos 50, 30 anos para cá, que a alimentação saudável ela tem sido alvo de destaques, visando principalmente a longevidade e qualidade de vida. A gente vê bastante reportagens aí, principalmente, vamos ser bem sinceros, aqueles Globo Repórter, é, Fantástico, que trazem isso, Que essa alimentação saudável, ela nos proporciona uma longevidade de vida. Isso é demonstrado em países onde há o maior consumo desses alimentos. Alimentos, considerados olerícolas, hortaliças, frutas, verduras. Então, isso já é comprovado, que os países onde se consome uma maior quantidade desses alimentos, a longevidade e a redução de doenças, ela é muito grande. Então vem para isso essa alimentação saudável, Para aumentar a longevidade das pessoas e reduzir problemas de saúde, como problemas cardíacos, diabéticos,
problemas até mesmo de osteoporose por deficiência de cálcio, ok? No campo da ciência, né, pessoal, nós temos a nutrição. Ela é responsável por estudar esses alimentos, né, que nós tiramos do campo, que nós vamos lá, plantamos, retiramos esse alimento do campo, e a partir do momento que esse alimento vai para a casa do indivíduo, qual é a relação com a saúde dele, né? Então a nutrição, ela trabalha valor nutritivo, qual é a função desse nutriente, né, desse alimento no metabolismo da pessoa, o equilíbrio da dieta e esses fatores que interferem na saúde, né? Bom, pessoal, só que infelizmente nós temos um agravamento mundial, que é a fome, né? Hoje tem relatórios aí da ONU falando que a fome vai aumentar no mundo e atingir 820 milhões de pessoas. E também, né, outra reportagem aí que eu deixo para vocês, aumenta a fome no mundo e a má nutrição dá sinais de diminuir. Bom, pessoal, como assim? A fome aumenta e a má nutrição não dá sinais de diminuir. Vou demonstrar para vocês no próximo slide que nós hoje temos obesos que estão mal nutridos. Falta nutrientes. Você olha na pessoa, a pessoa é gordinha. Você fala, nossa, essa pessoa não tem problema de saúde. Só que tem sim. Ela consome alimentos os quais não têm os nutrientes necessários para o corpo. Esses nutrientes necessários são fornecidos por quem? Pelas frutas, verduras, hortaliças, certo? E está faltando isso na alimentação da população. E eu deixei essas duas reportagens para vocês, né, só de curiosidade, como está, né, a fome no mundo, que é uma coisa muito triste, mas está muito ligado a esse curso, tá? As olerícolas, pessoal, matam a fome das pessoas. E não só mata a fome, como fornece nutrientes essenciais, certinho? Nesse slide, pessoal, eu trago mais uma constatação, né? E também uma forma da gente pensar, tá? Da gente debater alguns assuntos. Obesidade versus desnutrição. Nós sabemos hoje que a população ela está extremamente obesa, né? Já se calcula que mais de 50% da população brasileira ela está em algum sobrepeso, chegando até aí a obesidade mórbida. Por outro lado, nós também temos a desnutrição, né? Quando a gente fala em desnutrição, vem aquela imagem muito triste daqueles africanos, né? Devido à guerra e outros fatores, falta alimento para eles e causa uma desnutrição muito severa. Só que nós hoje, pessoal, temos uma desnutrição de nutrientes. A falta de nutrientes mesmo. Porque estamos alimentando de forma errada. A população mundial está se alimentando de forma muito errônea. Por um lado, pessoal, essa pandemia veio, agravou alguns setores, eu entendo, setor da economia e tudo mais, porém ela resgatou algo muito importante. Um pouco da população está percebendo a necessidade dessa alimentação saudável, de ter mais hortas próximas à população, certo? Que esse alimento saudável ele chega de forma mais rápida e mais barata na mesa do brasileiro. Comer saudável não é barato. Isso aí eu entendo. Só que quando a gente começa a propagar isso, produção de hortas caseiras ou hortas de bairro, hortas escolares, o alimento ele chega mais barato e mais fácil na mesa do brasileiro. Então esse curso, eu falo que é plantar a sementinha da esperança, na minha opinião. É trazer esse pensamento de ter esse alimento saudável mais próximo de todos os brasileiros. Bom, pessoal,
nós temos grupos de alimentos, né? Isso daí todos sabem que os alimentos são classificados aí de diversas maneiras e formas. Através da ingestão do alimento, o organismo ele recebe os nutrientes necessários para o seu funcionamento. Esses nutrientes eles são substâncias químicas e elas têm funções específicas no organismo. Quais alimentos são esses? As proteínas, que quando a gente fala em proteína, a gente só lembra da proteína animal, vitaminas, sais minerais, carboidrato e os lipídios. Né? Os lipídios são os óleos, as gorduras. E dentro desse contexto, pessoal, a gente pode dividir os alimentos em 3 grandes grupos. E esses alimentos, eles são divididos de acordo com o seu grupo, dependendo da quantidade do nutriente que eles possuem em maior quantidade. Então, vocês vão perceber mais para frente nos slides que eu pego a couve. A couve ela é classificada como o quê? Proteína. Nossa, Ana, mas proteína? Sim. Se eu não me engano, pessoal, mais de 40% da couve é proteína. Então, ela é classificada lá nos alimentos da proteína. E quando a gente fala de proteína, a gente pensa somente em proteína animal. Não, nós temos várias hortaliças que podem substituir a proteína animal, certo? Vamos ver quais grupos são esses? Foi o que eu falei para vocês, né? O primeiro grupo que nós temos são os construtores. Construtores, pessoal, são alimentos, fontes de proteína e nutrientes importantes para a construção e manutenção de tecidos. Quando eu falo tecido, eu falo de pele, eu falo de músculo, eu falo de unha, eu falo de cabelo. E esses alimentos construtores também estão relacionados à formação de enzimas, hormônios, anticorpos, né, que protegem a nossa saúde e entre outras funções. E onde a gente encontra proteína, pessoal? Além dos alimentos de origem animal, como as carnes, né, ovos, leite e seus derivados, muitas leguminosas têm proteína. Feijão é um excelente exemplo. Grão de bico, que o brasileiro quase não consome. A lentilha, que a gente só lembra dela na virada do ano para fazer simpatia, né, para ganhar dinheiro. E a ervilha. Então, esses nutrientes, esses componentes da nossa alimentação que eu acabei de citar, que são as leguminosas principalmente, fornecem uma grande quantidade de nutrientes construtores, que é principalmente o quê? A proteína, certo? Bom, outro grande grupo de alimento que nós temos são os reguladores. Esses alimentos reguladores são aqueles fontes de vitaminas e minerais e eles estão responsáveis por regular o funcionamento do organismo. Eles colaboram no aproveitamento de todos os outros nutrientes, ou seja, se me faltam os reguladores, eu não absorvo os demais nutrientes. E onde eu encontro esses alimentos, né, reguladores? São todos, pessoal, de origem vegetal. E entra o que nós estamos estudando, né? Verduras, legumes e frutas. Vocês estão vendo a essencialidade das hortaliças para o funcionamento do corpo humano? Então, elas são extremamente importantes. Então, as frutas, verduras e legumes são classificadas no grupo dos reguladores, ok? E nós temos aí, né, pessoal, no nosso grupo, os energéticos, terceiro e último grupo. Os energéticos, pessoal, são os alimentos fontes de carboidratos e lipídios. Lipídios são as gorduras boas que nós necessitamos. E elas fornecem atividade para o nosso organismo. Não sei se vocês conhecem ou se vocês já fizeram aquela proteína no carb, né? Sem carboidrato, onde tem alta ingestão de proteína e baixa ingestão de carboidrato. Ela funciona muito bem no começo, né? Porque o organismo tá com muito carboidrato disponível, muita gordura ali disponível. E quando você não ingere essa gordura, né, esse carboidrato, o
o organismo começa a gastar o que ele tem armazenado. Só que ele chega num ponto que ele fala, poxa, eu não vou gastar mais, né? Porque eu não estou ingerindo. Então, qual que é o propósito de eu ir gastando, né? Minhas fontes aqui que eu armazenei, minhas gordurinhas. Se eu não estou recebendo, vai chegar num momento que vai fazer falta. E quem faz esse tipo de dieta, pessoal, vai chegar num determinado momento que ele não tem ânimo nem para levantar da cama. Tá? Dá uma tristeza, vamos dizer assim, baixa quase uma depressão. Porque falta essa energia. E nós temos muitos carboidratos bons. Tá? Um exemplo disso são essas batatas doces, essa figura aí do meio. Essas batatas doces, pessoal, têm um baixíssimo índice glicêmico, ou seja, baixa quantidade de açúcar e altamente energética, que te dá energia para você fazer suas atividades. Outro exemplo aí muito consumido é as batatas e a mandioca, certo? Então, pessoal, nós acabamos de aprender agora que os 3 grandes grupos, né, para separar os alimentos são os energéticos, os reguladores e os construtores, ok? E perceberam a importância das hortaliças dentro desses grupos? Bom, pessoal, para que uma refeição esteja qualitativamente, ou seja, tenha quantidade e qualidade em equilíbrio, é necessário pelo menos que tenha um alimento de cada grupo, certo? A apresentação de um prato com diferentes cores, texturas, enche os olhos da gente, né? E isso traz sabor diversificado, o que contribui para a alimentação e bons hábitos alimentares, certo? Olha a importância, pessoal, do pequeno produtor ou dos assentamentos no contexto de uma alimentação saudável. 50% daquilo que nós deveríamos comer, no mínimo, né? Porque se nós somarmos aqui 50 mais 12,5, que é proteína vegetal, vai dar em torno aí de 62,5% de alimentos que muitas das vezes não são produzidos pelo grande agricultor, e sim pelo pequeno agricultor, né? O pessoal do assentamento, o pessoal daqueles corredores verdes. Então, demonstra aí a necessidade, né, e a importância de se investir nesse tipo de agricultura, nesse tipo do pequeno agricultor, certo? Então, sim, não vou dizer que eu sou contra as grandes lavouras de soja, milho. Não, eu entendo que isso sustenta a economia do país, mas não sustenta a nossa nutrição. Então, eu até brinco que cada dia que passa, quando se trabalha com esse tipo de aula, eu passo isso, a importância do pequeno produtor, a importância dos assentamentos, né? A importância de se produzir alimentos saudáveis, ok? Bom, pessoal, eu sei que essa tabela não está muito visível, vocês conseguem pegar ela na internet de forma mais visível, mas eu trouxe ela mesmo assim para me amarrar um contexto aqui. O valor nutricional das hortaliças. Quando a gente vê uma hortaliça, a gente acha que é somente água, né? Grande parte dela é água, lógico, líquido, e algum outro nutriente, né? A gente olha aquilo e fala, ah, isso não vai me sustentar, certo? Só que não. Eu até brinco que isso é psicológico, né? Aqui traz uma lista de hortaliças e alguns nutrientes que elas têm, como as fibras, as proteínas, gorduras boas, né? Cálcio, fósforo, vitamina C, que são os nutrientes essenciais para o nosso organismo. Então, a gente já sabe, pessoal, que as hortaliças, elas são fontes de vitaminas e minerais e têm uma importância, né, na função reguladora, além de prevenir doenças. Isso é muito bom. Um exemplo é a vitamina A,
contido aí nos alimentos, né, de cor alaranjada, como a abóbora, a cenoura. A vitamina A, ela protege a visão. Na deficiência de vitamina A, um dos órgãos acometidos, em primeiro lugar, é a visão. E também temos a vitamina C, que ela é importante para combater infecções, né, principalmente nessa época que nós estamos vivendo, e no processo de cicatrização. Então, percebe-se que organismos com com deficiência, né, ou baixa quantidade de vitamina C, se tem maiores infecções, e também quando essa pessoa machuca, a cicatrização ela demora muito. Ela é uma cicatrização mais demorada, ok? Fora isso, pessoal, nós temos outro componente muito importante, que é a fibra. As hortaliças, com essa quantidade de fibra que elas nos fornecem, causa, vamos dizer assim, muitos benefícios ao corpo, como melhoria do trânsito intestinal, ou seja, o intestino funciona de forma melhor, ajuda a eliminar toxinas, certo? Promove o aumento da saciedade, ou seja, você come menos porque você sente saciado mais cedo. Protege a flora bacteriana do intestino, ou seja, aquelas bactérias bacanas que nós temos no intestino. E o melhor de tudo, pessoal, auxilia no controle de diabetes, certo? Então, vocês percebem que as hortaliças só traz coisas boas para o nosso organismo, para o nosso dia a dia. Eu coloquei esse slide aqui, pessoal, porque hoje, né, se brinca muito para quem vai para academia, eu vou tomar meu whey protein, que não sei o que, proteína só tá na carne. Não. A gente encontra animais riquíssimos em proteína e proteína boa. Para quem não sabe, pessoal, alguns organismos, né, isso varia de pessoa para pessoa, não consegue processar proteína animal de forma eficiente. E isso vai acumulando no fígado, isso vai acumulando nos rins, certo? Podendo até causar aí cálculos renais. Então, nós temos algumas proteínas vegetais de alta qualidade, como o caso do espinafre. Quase 50% de uma folha de espinafre, pessoal, é proteína. Couve, 45% dela é proteína. E um que eu brinco muito, né? Tomate. Tomate parece que é só água, e se você não pôr um salzinho, não tem nem muita graça. Mas 18% do tomate é proteína, tá? A salsa aí, né? 34% dela é proteína. Então, eu só coloquei para demonstrar para vocês, sim, que nós temos proteína vegetal de altíssima qualidade, encontradas muito facilmente, né? A couve se encontra facilmente em determinadas regiões, né? Porque como nós estamos com 120 alunos de vários locais do país, pelo menos aqui no estado de Goiás, a couve a gente encontra facilmente, o brócolis, tomate está quase todo dia na mesa, né? Como salada, o pepino, o repolho. O cogumelo nem tanto, a gente não encontra muito aqui disponível para nós e também tem um preço um pouco elevado. Mas eu estou deixando aí para vocês verem, né, que temos sim. Os vegetais têm proteína e proteínas muito boas. Outra questão, né, pessoal, são as partes comestíveis das hortaliças. E aí, o que consumimos das hortaliças? Dentro das hortaliças, né, utilizadas na alimentação humana, a gente tem preferência por algumas partes ou por outras, né? No caso aqui dos exemplos das raízes, eu coloquei batatas doces, né? Tem diversas colorações, a beterraba, a cenoura e o rabanete. Só que nós temos o hábito de consumir a beterraba e a cenoura, que são as raízes,
E esquecemos das folhas. A folha da beterraba, ela é altamente nutritiva, porém não é tão comum o consumo dela. A gente acaba que despreza isso por falta muitas das vezes de conhecimento. Então, sim, a folha da beterraba, a folha da cenoura e até mesmo do rabanete, elas podem serem consumidas, né, como salada e tem alto poder nutritivo, sim. Consumimos também tubérculos, né? Um grande exemplo aí é a batatinha e os bulbos, né? Um exemplo aí, alho e cebola. Alho e cebola são bulbos e consumimos. Então vocês percebem que vem da raiz, o caule, os tubérculos, os bulbos. E consumimos também as folhas, conhecidas popularmente como verdura. Quando a gente fala ali, vou ali comprar uma verdura, significa que você vai comprar uma folhosa, né? Temos vários exemplos que consumimos aí. As alfaces no geral, né? Várias espécies aí de alfaces, o repolho, a rúcula, a couve. Então as folhas também são consumidas por nós. Bom, pessoal, também consumimos as flores e as modificações florais, né? Como flor, eu posso dar exemplo brócolis ou brócoli e a alcachofra, porém a alcachofra para mim não é tão comum. E modificação floral, eu cito a couve-flor, certo? Para finalizar, né, pessoal, temos os frutos das hortaliças, né, das nossas olerícolas, que é a berinjela, ervilha, pimenta, tomate, e também temos as sementes, né? Sementes aí eu posso citar ervilha, feijão, o grão de bico, a lentilha. Então vocês percebem, pessoal, que nas olerícolas, né, nós aproveitamos tudo. Como eu falei, né, pessoal, aproveitamos raízes, caule, frutos, folhas, sementes, tubérculos, os bulbos. E eu faço uma pergunta para vocês. De tudo isso aqui que eu citei, que nós conversamos, quais são as hortaliças convencionais? Pessoal, hortaliça convencional são aquelas que estão no cotidiano do nosso cardápio, que estão no dia a dia no nosso prato, né? Como tomate, como a cebola, vamos lá, alface, rúcula, o agrião, o próprio repolho. Essas cultivares, pessoal, ou essas cultivares não, essas hortaliças que estão no dia a dia dentro do nosso cardápio, são hortaliças que já tiveram estudo, né? Essas hortaliças, elas têm cultivares, elas já passaram por um melhoramento genético, onde eu consigo trazer aquilo que eu quero de maior expressão na minha planta, né? Já tem adubações, conhecemos pragas, doenças, temos defensivos para isso. Ou seja, as hortaliças convencionais são aquelas cultivadas e consumidas em larga escala. Basicamente, todas que eu mostrei anteriormente para vocês, certo? Essas são as convencionais. Então, pessoal, na aula de hoje nós aprendemos sobre as hortaliças convencionais. Vou deixar como atividade para que vocês participem de um fórum, né, logo após esse vídeo. E na próxima aula, dia 17/7, eu vou falar das hortaliças não convencionais, as quais eu sou apaixonada, porque cada dia que passa a gente descobre coisas novas
relacionadas a essas hortaliças não convencionais, certo? Então, pessoal, até a próxima aula. Espero que vocês estejam gostando do curso. Espero que vocês tenham aproveitado algo da minha disciplina, né, da minha aula de hoje. E a gente se encontra novamente dia 17/7, certinho? Muito obrigada pela atenção de vocês.